Isaías, capítulo, oh, aleluia, 54. Isaías, capítulo 54, versículo 17. Que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos verdadeiramente, meus irmãos, que vivemos, louvado seja o nome do Senhor, momento de guerra, louvado seja o nome do Senhor. Desde que Adão verdadeiramente entregou, louvado seja o nome do Senhor, o reino, a terra verdadeiramente para Satanás, e nós hoje verdadeiramente vivemos em guerra. Essa guerra, louvado seja o nome do Senhor, ela não tem verdadeiramente um mês, 2 meses, não, meu irmão. Essa guerra vem se arrastando, alabadacandarábia, desde que Adão verdadeiramente resolveu desobedecer a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E agora verdadeiramente, como Deus ele já sabia, louvado seja o nome do Senhor, Deus onisciente, onipotente, onipresente, ele já tinha programado verdadeiramente um algo, alabacandarábia, para que quando se o homem verdadeiramente não seguisse os seus propósitos, louvado seja o nome do Senhor, verdadeiramente ele não deixaria que aquilo, louvado seja o nome do Senhor, viesse ser ganho para o diabo, alabacandarábia. Por isso que verdadeiramente, meu irmão, quando cai um, Deus levanta 2, 3, 4, 5, alabadacandarábia, porque ele sabe verdadeiramente o teor e o propósito da guerra. Não adianta verdadeiramente, talvez algumas pessoas vão dizer assim: eu não, para que eu vou jejuar, para que eu vou ficar verdadeiramente se matando como um doido, como um louco, como uma louca, alabacandarábia. Eu vou viver a minha vida como eu tenho que viver nessa terra, meu irmão. Não importa verdadeiramente o jeito que você vai viver a tua vida, o importante é você saber que tu está vencendo as trevas, porque de uma forma ou de outra ele vai te atacar, de uma forma ou de outra ele vai atacar a tua casa, vai atacar o teu casamento, vai atacar a tua família, alabadacandaraba. Mas uma coisa verdadeiramente é boa e responsável, porque você vai ter autoridade para poder entrar na guerra e vencer a peleja. Porque não adianta, louvado seja o nome do Senhor, como alguns, louvado que Deus ele chamou para poder entrar na guerra, para poder entrar naquela peleja, e Deus ele fala para Jonas: Jonas, levanta, porque tem uma missão para você poder cumprir. Alabadacandarábia, eu vou te enviar verdadeiramente no meio de lobos ferozes, alabacandarábia, homens verdadeiramente que não sabem o que é amor, homens que não sabem o que é misericórdia, que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, alabadacandarábia, homens sem amor, desprovido verdadeiramente de qualquer bondade, alabacandarábia. Levanta e vai à grande cidade chamada Nínive, porque verdadeiramente eu já estou irado com eles, eu irei destruir. Mas verdadeiramente Jonas não quis obedecer. Eu ia pegar nada, eu posso até morrer lá naquele lugar, alabaxabidacandarábia, ou então talvez verdadeiramente eles possam até se converter. Esse é o propósito, alabadacandarabachada, que diminua eu e o Senhor cresça. Esse é o propósito, meu irmão. Não é que você verdadeiramente vai fazer alguma coisa acontecer, não. Entenda verdadeiramente o que Cristo está falando contigo. Você
depender de Deus. Se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, não vai fazer. Mas vai e faça aquilo que Ele tem te ordenado. E Ele, meu irmão, verdadeiramente falou com o profeta Ezequiel: vai pregar esse povo, vai falar com eles não vão querer te ouvir, mas você vai e fala a minha palavra, porque eu já estou irado com esse povo, mas eu quero chegar no momento, onde verdadeiramente eu te dei ordem, você foi e fez aquilo que você deveria ter feito, e agora quando eu vier verdadeiramente, eles não poderão argumentar que eu não falei na terra, que eu não avisei na terra, porque eu estou aqui para poder salvar, eu estou aqui para poder libertar a alma dos homens. É como Jesus ele vem falando: eu não vim verdadeiramente para poder destruir as almas dos homens, eu vim para poder salvá-las. Não importa o estado, não importa o pecado, não importa a lama que essa pessoa esteja, Jesus verdadeiramente vem para salvar. O sangue dele verdadeiramente é purificador. Louvado seja o nome do Senhor. Mas verdadeiramente a igreja tem que entender que ele está dando ordem para que o evangelho seja anunciado. E o inimigo verdadeiramente, meu irmão, ele vai forjar todo tipo de ferramenta para poder tentar te impedir de você produzir aquilo que Deus já tem produzido na tua vida. O inimigo ele vai começar verdadeiramente colocando como se tudo fosse difícil. Não, é muito difícil. Aí vai vir um desânimo. Ele vai colocar um desânimo. Ele vai colocar verdadeiramente o medo. Ele vai começar a colocar coisas, meu irmão, verdadeiramente dizendo que você não é capaz de fazer. Escute uma coisa, meu irmão, nós não somos capazes de fazer nada sem a presença dele. É tudo que você fazemos é pelo Espírito Santo de Deus. Glória, glória. Então o diabo, meu irmão, ele vai criar situações, por menor que seja, para poder fazer a igreja desistir no meio do caminho. Sabe por quê? Porque se você não entender que esta obra é feita com amor, se você não entender que a sua vida tem que ser doada para que outros verdadeiramente venham reconhecer que Jesus é o Salvador, então, meu irmão, alabacandarábia, o diabo já venceu. Porque o Senhor Jesus ele sabia que para que verdadeiramente aquelas almas fossem salvas, ele teria que se entregar, ele teria que obedecer o mandamento do Pai. Eu não vim para poder fazer a minha vontade, eu vim para poder fazer a vontade de meu Pai. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Meu irmão, não adianta, vai doer na tua carne, vai doer no teu sentimental, na calabacandarábia, mas a ordem que Deus está te dando é para marchar. A ordem que Deus está te dando não é para você olhar para dentro da tua casa, não é para você olhar para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa. A ordem que Deus está te dando é para marchar. Porque, meu irmão, Jesus verdadeiramente sabia de tudo aquilo que ele ia passar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele experimentou, meu irmão, todo tipo de dor verdadeiramente que o ser humano tinha experimentado sobre a face desta terra. E do pior ainda, meu irmão, que foi carregar o pecado de toda a humanidade. E agora, verdadeiramente, o inimigo, o diabo, ele vem com uma astúcia para poder tentar parar a igreja, para poder tentar te desmotivar, para poder tentar verdadeiramente jogar para trás, tirar aquilo que Deus já colocou sobre a tua vida. O poder, a autoridade, a unção, a virtude, a labadacandarada.
Ele se comunica conosco, louvado seja o nome do Senhor. É como diz a palavra, o Espírito verdadeiramente toma a nossa boca e falamos um dialeto que nós não conhecemos, alabacandarábia, e Deus fala conosco e nós falamos com Ele, não entendemos, mas Ele está dizendo: eu estou te edificando na terra, eu estou te edificando nessa terra. Mas o inimigo, meu irmão, ele tem colocado, ele tem instruído os seus demônios, alabacandarábia, não tirar mais o povo de dentro da congregação, mas fazer com que verdadeiramente o ser humano se preocupe com o seu bem-estar, se preocupe com a sua vida cotidiana, alabacandarábia, que não leve a sério esse negócio de ser espiritual radicalmente, não, que você possa ir na igreja quando você quiser, quando você bem entender, porque quem manda verdadeiramente alabacandarábia na sua vida é você mesmo. Então o inimigo, de alguma forma, meu irmão, ele está conseguindo verdadeiramente parar algumas pessoas sobre a face desta terra. Sabe por quê, meu irmão? Porque verdadeiramente tudo começa alabacandarábia quando a pessoa falta um culto, alabacandarábia, aí já não sente mais importância de ir no outro, aí já não sente mais importância de ir no outro, ou seja, já se esfriou, porque o diabo, meu irmão, ele não precisa de muita coisa não, alabacandarábia, para poder parar a igreja, alabacandarábia, ele só quer colocar um tapete vermelho, um sofazinho acolchoado, um ar-condicionado para a carne se refrescar. Então quando ele consegue verdadeiramente te deixar verdadeiramente no seu habitat natural, carnal, alabacandarábia, de não se importar verdadeiramente com a obra, de não se importar com as vidas, com as almas, para ele verdadeiramente a ferramenta já foi preparada para poder parar a igreja. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas não têm entendido o porquê tanta guerra, o porquê tanta morte, o porquê tantas coisas erradas acontecendo. É porque verdadeiramente, meu irmão, o 100% da igreja que orava só tem 40%, alabacandarabachébia, e a cada dia está diminuindo o número de crente fiel, alabadachébia da candarábia, porque Jesus ele veio dizer: achará fé o Filho do Homem quando vier sobre a face desta terra, alabadacalabachébia, porque, meu irmão, todos verdadeiramente estão como os cretenses na calabachébia da candarábia, se preocupando com o seu próprio ventre, com aquilo que há de vestir, com aquilo que há de comer. E Jesus está dizendo: não se preocupe com essas coisas não, alabadacandarábia, porque o vosso Pai Celestial, Ele sabe verdadeiramente do que vós precisais sobre a face desta terra. Ei, meu irmão, se Deus ele não tem deixado faltar nada até hoje, não é daqui para frente que vai faltar na tua vida. Deus verdadeiramente ele só quer que você se arme mais para esta guerra, ele só quer que você se revista mais para esta guerra. Aí você vai chegar e vai dizer: ah, pastor, o meu esposo não ora, meu esposo não vai para a igreja, eu não vou também não. Minha esposa não ora, a minha esposa isso, aquilo. Não, meu irmão, Deus está chamando individualmente. Você tem que se posicionar. Deus ele só quer um verdadeiramente, para que venha acontecer o avivamento. Pode começar pela tua vida e passar pela minha vida e pela vida da igreja, mas o avivamento começa através de uma pessoa, aquela que se separa, que se consagra, que leva verdadeiramente as coisas a sério. Porque, meu irmão, verdadeiramente estamos vivendo um evangelho sobre a
a face da terra, é como se Jesus não viesse voltar mais. É como se Jesus não viesse mais buscar a igreja. Porque todo mundo verdadeiramente fala o seu dialeto, fala verdadeiramente do seu próprio bem-estar, do seu próprio bem-querer. Porque ninguém quer falar verdadeiramente mais na voz do Espírito Santo. Alabacana, sabe por quê, meu irmão? Porque quando Deus verdadeiramente, quando Ele quer te usar, Ele vai aborrecer A, Ele vai aborrecer B, meu irmão, não adianta, não tem como. Jesus, Ele não conseguiu agradar nem a casa dele. Alabacana, alabaxada, porque os irmãos dele falaram, as coisas que você faz eu oculto, não pode se fazer desse jeito, vai e mostra ao mundo isso que você faz. Alabacandaraba, Jesus fala, a minha hora não é chegada, mas a de vocês já é todo momento. Alabacandaraba, chega, o mundo verdadeiramente, ele não aceita a minha palavra, porque verdadeiramente não conhece, não sabe quem eu sou. E assim também vai ser com vocês, quando pregarem a minha palavra, quando anunciarem a minha palavra. E muitas das vezes, meu irmão, quando verdadeiramente Deus, Ele coloca essa incumbência para verdadeiramente o seu servo pregar a palavra, todo mundo quer receber um elogio, tapinha nas costas. Não, meu irmão, alabaxabi da candarábia, Deus verdadeiramente, Ele quer passar na terra, mas Ele quer usar você primeiro. Você está entendendo? Na candarábia, Deus, Ele quer castigar a nação, a candarábia, mas primeiro Ele quer enviar os vasos dele para dizer, ó, se converta, porque Deus, Ele irá passar com a espada dele nessa terra. Glória! Porque, meu irmão, se nós obedecermos aquilo que Deus verdadeiramente tem colocado para que nós viemos fazer, nenhuma ferramenta, alabadacandarábia, forjada pelo diabo, prevalecerá contra a minha vida e contra a tua vida. E, meu irmão, o diabo, ele só prevalece contra a igreja, é quando a igreja não obedece os mandamentos. Não importa se você verdadeiramente fala línguas estranhas, profecia, ora, o defunto levanta, alabadacandarábia, eu estou falando é de obediência, eu estou falando verdadeiramente é de temor, eu estou falando verdadeiramente é de santidade. Se você leva a vida de Cristo na sua vida séria, meu irmão, o diabo não poderá contra a tua vida e nem contra a tua casa. Glória a Deus. Mas aí, meu irmão, se nós pegarmos verdadeiramente a vida que Deus nos deu e viver uma vida de vaidade espiritual, alabadacandarábia, vamos achar que estamos ganhando, mas estamos perdendo no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque quando verdadeiramente Deus mandou você pregar a verdade, você falou algo para poder agradar, porque você não queria magoar o coração do irmão, não queria magoar o coração da irmã. Não, meu irmão, alabadacandarábia, se você está no Espírito de Deus, abra a tua boca, pregue aquilo que Ele colocar no teu coração. Alabadacandarábia, não importa se o da direita vai gostar, ou se da esquerda, ou se da retaguarda, não importa. O que importa verdadeiramente é que você vai pregar a verdade, e se eles não aceitarem, você vai sacudir a poeira, vai bater o pé e vai sair verdadeiramente, e nada do inferno irá atingir a tua vida. Aleluia. Mas muitas das vezes, meu irmão, a igreja tem se omitido. Alabacandarábia, já viu? As pessoas querem ser mais amorosas do que o Senhor Jesus. Não, meu irmão, o amor de Jesus é castigo. Ele castiga quem Ele ama, se diz a palavra. Alabacandarábia, porque, meu irmão, Ele quer nos colocar verdadeiramente no trilho, porque Ele está voltando de hoje para amanhã. Alabacandarábia, Ele não está se importando
se teu esposo vai ficar, se teu filho vai ficar, se a tua mãe, se teu pai vai ficar. Não, ele está se importando com isso não. Ele está colocando verdadeiramente importância em você, que é você que tem que pregar, porque se eles ficar verdadeiramente, a cobrança muitas das vezes será da tua parte. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós temos verdadeiramente o poder, a autoridade do nosso lado, e não fazemos como temos que fazer. Ficamos verdadeiramente temerosos diante verdadeiramente das trincheiras de guerra do diabo, alabacandarábia, porque o diabo vai sofrar. Se tu falar, tu vai perder o teu casamento. Se tu falar, você vai perder aquela amizade. Se você falar verdadeiramente, fulano não vai falar mais contigo, meu irmão. Lembra de uma coisa, é Deus que verdadeiramente está no controle. Alabaxande da candarábia, cuidado, porque se verdadeiramente depois que a pessoa descer a sepultura, não adianta você rasgar os cabelos, não adianta você desfolar o joelho no chão, já se foi. A Labadacandarábia, o momento é agora e Deus está te chamando para guerrear. A Labadacandarábia, as portas do inferno não podem prevalecer, porque Deus, Ele te fez uma ferramenta imbatível nessa terra. E muitas das vezes, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, preferimos dar ouvido à voz do coração, Alabadacandarábia, porque o coração é enganoso e verdadeiramente achamos que somos verdadeiramente amorosos, achamos que somos aquela pessoa, Alabadacandarábia, não, fulano é assim mesmo, fulano é irritado, fulano é egoísta, é isso, mas eu sou amorosa, fulano é diferente. Não, meu irmão, Alabacandarábia é a verdade que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. O que é a verdade? O meu conceito é o teu conceito, não. A verdade é a palavra. Alabacandarábia é ela que tem que ser apregoada, é ela que tem que ser, meu irmão, pregada a todo canto, a todo momento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adianta verdadeiramente o ser humano tentar falar coisa do seu ego, da sua poesia mental, do seu coração. A Labadacandarábia, não, meu irmão, é a palavra, é a espada. Se converte porque ele está passando na terra. A Labadacandarábia, o mal, meu irmão, já está sobre a terra, e Deus, Ele vai permitir algo acontecer nessa terra. E muitas das vezes, quando Deus fala que vai permitir algo acontecer na terra, tu está pensando que é onde? É só lá na casa do vizinho? Não, meu irmão, é na nossa casa também, é na nossa parentela, é na nossa família. Alabadacandarábia, e Ele está falando comigo e está falando contigo. Alabadacandarabachébia, anuncia verdadeiramente, grita sobre os telhados. Alabachébia que eu não tenho verdadeiramente me agradado com o povo desta terra, hein, meu irmão? Deus está chamando gente valente, Deus está chamando pessoas de decisão, meu irmão, que colocou mesmo o seu coração diante desta obra e que não olha mais verdadeiramente para aquilo que possa perder nessa terra ou ganhar, mas o que importa verdadeiramente é de anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque, meu irmão, como já falamos, os anjos bem atentaram em fazer verdadeiramente esta obra, mas Deus, Ele escolheu você. Se é você que está aqui hoje, meu irmão, então não pense, não, Deus vai chamar fulano, não, Deus chamou foi você. É Ele que verdadeiramente Deus te tem colocado na frente, é Ele que Deus tem, é você que Deus tem te chamado para poder guerrear, para poder pelejar. Não é outro, não, meu irmão, não importa, não se importa. Deus, Ele te capacitará.
Somente continua verdadeiramente se examinando e colocando a tua vida no altar de Deus. Não se importe o que os outros vão falar, meu irmão. O importante é você saber o que Deus ele pensa de você. Porque a tua comunhão com Deus, meu irmão, falará mais do que uma multidão de acusação. Então não se esqueça, Deus ele já te amou, Deus ele já te deu poder, Deus ele já te deu autoridade, e o mal não pode prevalecer contra a tua vida nesta terra. E que Deus, meu irmão, mais uma vez ele possa continuar te abençoando, ele possa continuar derramando da unção dele, do poder dele, da virtude dele. Porque nós iremos chorar, meu irmão, mas não podemos ficar só chorando, não podemos ficar somente nos lamentando. Temos que trazer para nossa mente, para o nosso coração: somos mais do que vencedor, e colocar em prática aquilo que ele verdadeiramente já fez na cruz do Calvário. Ele já venceu. Então se esforce e tem de bom ânimo, que a vitória nós já ganhamos em nome de Jesus. Amém?